Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia, louvado seja Deus pela sua vida e muito obrigado pela sua companhia. Hoje Deus tem uma palavra especial para você e eu quero trazer essa palavra já, mas antes eu preciso agradecer você que tem sido um canal de bênção, um instrumento de bênção na minha vida, me ajudando a compartilhar essa palavra. Olha, muito obrigado. Eu oro para que Deus derrame bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Bênçãos que você não consiga administrar sozinho, que você precisa repartir com muita gente. E olha, por favor, continue espalhando essa palavra. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Dá o seu like, deixa o seu comentário. E falando em comentário, eu tenho orado pelas pessoas desse comentário aqui, tá? Tenho orado pela sua vida e peço que você ore pela minha também, porque eu preciso da sua oração. Hoje é sábado, dia 11 de maio de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versos de 23 a 24. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa palavra de Jesus é uma palavra que às vezes gera muitas e muitas discussões. E em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer para você que Jesus, ele não tem nada contra os ricos, contra as pessoas que são ricas, tá? Jesus não é contra os ricos. Jesus não é nem mesmo contra as riquezas. Porque as riquezas bem aplicadas, elas são instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. Há muitas pessoas que com as suas riquezas, elas podem socorrer o pobre, o órfão, a viúva e assim cumprir um mandamento de Jesus. Então, que fique bem claro que Jesus não é contra o rico, porque a palavra dele diz que ele não faz acepção de pessoas. E que Jesus também não é contra as riquezas, porque as riquezas bem administradas podem ser ferramentas de bênção para a implantação do reino de Deus. Então, posto isso, eu quero dizer que nesse texto aqui nós observamos algumas coisas importantes. Eu vejo que há inúmeras discussões acerca do óbvio, sabe? Quando Jesus diz assim que é mais fácil passar um camelo pelo fundo ou pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Tem um monte de pessoas que às vezes dizem assim, não, porque quando Jesus falou buraco da agulha, ele quis dizer de uma porta que existia na entrada da cidade, isso e aquilo. Olha, eu digo a você que eu também já pensei dessa forma, até o momento em que eu pude estudar melhor esse texto e conhecer o pensamento de outros grandes estudiosos. Na verdade, o que Jesus fez aqui, ele fez o uso de uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma afirmação exagerada em que se diz mais do que o significado literal com o objetivo de dar ênfase. Deixa eu explicar de uma forma mais fácil. Sabe quando você vai para o consultório médico com dor e você tem que esperar? Às vezes você precisa esperar 20 minutos. Só que 20 minutos com dor dentro de você parece que foi mais de uma hora. Então você, às vezes, para expressar a sua indignação, o seu descontentamento, quando alguém fala para você, como é que foi lá no médico? Você fala, eu cheguei lá com dor, tive que esperar mais de uma hora. No fundo, você não está tendo o desejo de mentir e, enfim, você está apenas usando um exagero para falar de algo que marcou, algo que você quer transmitir, sabe? Então aqui Jesus ele usa um exagero de linguagem para colocar na cabeça das pessoas que sim, há uma grande dificuldade para o rico entrar no reino dos céus. E por que existe essa dificuldade? Você já sabe que não é porque Jesus é contra os ricos.
E você também já sabe que Jesus não é contra as riquezas. Então qual é o problema? Qual é a dificuldade? Ou o que torna difícil o rico entrar no reino dos céus? Bem, essa afirmação de Jesus, ela traduz uma triste realidade, que é a facilidade que o ser humano tem de se deixar dominar. Alguns de nós somos facilmente dominados pela fama. Você conhece pessoas que abandonou família, conhece pessoas que se expôs ao ridículo, conhece pessoas que lutaram com unhas e dentes para serem famosas e hoje são dominadas pela fama. Às vezes se prestam a coisas, às vezes terríveis, para se manterem famosas. Pois é, são pessoas que são dominadas pela fama, ou se deixaram dominar pela fama. Tem também pessoas que se deixam dominar pelo poder. Certamente você deve conhecer alguém que às vezes passou por cima de pessoas, às vezes humilhou pessoas, às vezes puxou o tapete de pessoas para alcançar poder, não conhece? Na esfera política isso é muito comum. Nós vemos às vezes homens que um dia até foram bons e tiveram um caráter, mas para alcançar poder se renderam à corrupção, se tornaram pessoas completamente dissimuladas, descontroladas, em busca de poder, sabe? Se tornaram pessoas falsas, em busca do quê? De poder. São pessoas que se deixam dominar pelo poder. Assim como tem pessoas que se deixam dominar pela fama, pelo poder, existe uma quantidade muito maior que se deixa dominar pelas riquezas. Tem pessoas que tão logo conseguem adquirir algumas coisas, ao invés de serem senhores das suas riquezas, elas se tornam escravas daquela riqueza. E então elas desprezam pessoas, às vezes da própria família, para poder acumular mais e mais riquezas. Ou às vezes com medo de perder as suas riquezas. E quando a gente chega aqui na esfera do medo, eu percebo que o medo às vezes da falta, da escassez, de ficar sem, atinge boa parte de nós, inclusive cristãos. Há muitas pessoas que não são milionárias, mas são pessoas amedrontadas de perder o pouco que têm. E com esse medo se tornam pessoas avarentas e egoístas, porque às vezes tem um irmão, uma irmã passando dificuldade e ela não tem a capacidade de repartir o que tem, porque pensa, meu Deus, se eu repartir eu vou ficar sem, vai acabar e aí sou eu que vou entrar em crise. Quantas e quantas pessoas se deixam dominar pelo medo de perder o que tem? E é interessante que esse medo, às vezes, ele desaparece aonde há uma classe muito pobre, aonde existem pessoas, às vezes, com muito mais dificuldade. Vamos falar de pessoas que vivem nas ruas. Essas pessoas têm mais facilidade para repartir o pouquinho que têm do que outras, às vezes, que têm uma casa para morar, que têm até um carro na garagem. Então, muitos de nós, às vezes, sem perceber, nos deixamos ser dominados pelas riquezas ou pelos recursos. E quando nós deixamos que esses recursos nos dominem, nós nos tornamos escravos e eles se tornam senhores. E quando o nosso Senhor não é Jesus e passa a ser a riqueza ou o recurso que temos, aí se torna mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrarmos no reino de Deus. Então a minha oração agora é para que eu e você tomemos o máximo de cuidado para que nós não nos deixemos dominar por aquilo que temos. Que nós saibamos repartir confiando que Deus é poderoso para multiplicar o que temos. Aliás, existe uma palavra de Deus para nos encorajar a sermos generosos com as pessoas e sabermos repartir o que temos. Provérbios 19:17 diz: quem dá aos pobres empresta a Deus, o qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Então, não tenhamos medo
de sermos generosos com os nossos irmãos e irmãs, porque quando somos generosos, estamos emprestando a Deus, o qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Vamos orar? Querido Deus, Pai de bondade e infinita misericórdia, nós estamos diante de uma palavra que diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E essa palavra nos leva a observar que nós temos que ter cuidado para que não nos deixemos ser dominados, escravizados, possuídos pelas riquezas. Mas nós é que devemos possuí-las e administrá-las de tal forma que o nome de Jesus seja glorificado e honrado nas nossas vidas. Por isso, Senhor, dá-nos um coração generoso. Ajuda-nos a obedecer a Tua palavra e ajuda-nos a confiar na Tua provisão, na Tua providência. Senhor, diante dessa palavra eu quero clamar para que Tu possas multiplicar os recursos daqueles que têm pouco e também daqueles que têm muito, mas sabem repartir. Senhor, arranca de nós todo ídolo que possa ter sido levantado em nosso coração, seja a fama, o poder, o dinheiro. Nós não queremos idolatrar nada disso, porque o nosso grande ídolo é o Senhor dos Exércitos. O nosso Deus chama-se Jeová Jirê, o Deus da provisão. O nosso Deus é o Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Espírito Santo na terra para que pudéssemos ter a companhia, a direção, a orientação dele. Senhor, estenda a tua mão, abençoa cada uma das pessoas que me ouve agora, que tu possas fazer com que a cura possa chegar a essas pessoas que estão doentes, que tu possas trazer restauração para as famílias que foram destruídas, que o Senhor possa novamente reacender o fogo da paixão pela tua palavra, pela vida em comunhão, pela devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que tu possas operar muitos e muitos milagres na vida de cada uma das pessoas que me ouve agora, para que o nome do nosso Deus seja exaltado na terra, assim como é no céu. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Agora, por favor, dá o seu like já no vídeo para não esquecer. Aperta aí também o botão inscrever-se se você não é inscrito. Ativa o sininho, compartilhe o link dessa palavra e deixa um comentário aqui, tá bom? Que Deus te abençoe.